Então, aqui nós temos as nossas atividades, né? A 1, a 2 e a 3, que tá ali na outra folha. Eu vou fazer a número 1 com vocês e vou fazer algumas da 2 e da 3 para vocês terem uma noção de como fazer aí sozinhos em casa, tá bom? Então, vamos lá, começar a fazer as atividades aqui pela número 1. Vamos lá, número 1. Qual fração é maior? 42 quintos ou 9 3 quartos? E aí, como que a gente vai fazer aqui? Eu prefiro transformar a fração mista numa fração imprópria. Como que a gente faz isso, professora? É super fácil, tá bom, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou fazer aqui em cima, aqui, ó. 9, 3 quartos. Para eu fazer, é super fácil. Basta eu pegar o número que é inteiro, o número que tá fora da fração, e multiplicar pelo de baixo. E depois, eu vou colocar aqui, multiplicar, sinal de vezes, e depois o resultado eu vou somar com o numerador. Viu como é fácil? Então, eu vou multiplicar o número inteiro com o denominador e o resultado eu vou somar com o numerador. Ó. 9 vezes 4, 36. 36 mais 3, 39. Ok? Como é uma fração, aqui eu vou repetir o meu denominador. Então, a minha fração imprópria, derivada da minha fração mista 9 3 quartos, é 39 sobre 4, 39 quartos. Agora, aqui a gente vai responder aqui a questão, qual fração é maior? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui que 42 quintos, vamos comparar, tá bom? E 39 quartos. Mês passado, a gente viu uma comparação lá, né, sobre como a gente consegue comparar frações. Então, como que a gente faz aqui? Lá naquele conteúdo do mês passado, falava que quanto menor é o denominador, maior é a fração. Então, qual é o denominador menor aqui? É o 4. Então, 39 quartos é maior que 42 quintos. Mas por quê, professora? Porque essa fração aqui, a primeira fração de 42 quintos, ela foi dividida mais vezes do que 39 sobre 4, ok? Então, a nossa fração maior aqui, você pode escrever aí no seu caderno de atividades, a fração maior é 9 3 quartos, ou a fração imprópria, né? 39 quartos, ok? Aqui a gente aplicou aquela regrinha de comparar as frações, ok? Primeiro a gente viu como a gente aprendeu aqui a transformar, né, a mista numa imprópria, e depois a gente comparou uma imprópria com outra imprópria, ok? Vamos para o número 2. Número 2. Escreva na forma mista os números racionais e depois use figuras para representá-los. Então, aqui a gente vai aprender como transformar uma fração imprópria numa fração mista. É super simples, gente, basta vocês prestarem bastante atenção aí. Então, eu vou fazer aqui a letra A e a letra D e vocês vão fazer a B e a C em casa sozinhos, ok? Então, a gente vai pegar aqui a letra A. Letra A, 21 quintos, né? 21 sobre 5. Como que eu faço agora para transformar aí essa fração imprópria numa fração mista? É simples, lembra que uma fração é sempre uma divisão do número de cima pelo número de baixo? É isso que a gente vai fazer. A gente vai dividir 21 por 5. Então, aqui a gente indo lá na tabuada do número 5, qual é o número que multiplicado por 5 que dá 21 ou chega perto de 21, mas que não seja maior que 21? É o número 4. 4 vezes 5, 20. 21 menos 20, sobra 1, ok? Então, aqui a gente fez o nosso primeiro passo, que é dividir um número pelo outro. Para a gente saber, para a gente montar agora a fração mista, a gente vai usar o quociente e o resto.
O quociente vai ser esse número grande, vai ser o inteiro. Então, a gente vai escrever aqui, ó. 4 é o inteiro. E o 1 é o numerador dessa fração. Certo? Então, para a gente construir aqui, eu vou fazer com uma caneta mais colorida, a gente vai pegar 4 inteiros, o 1 é o nosso numerador, e vamos repetir este denominador aqui, que é o da fração mesmo. Então, nós temos que 21 sobre 5 é a mesma coisa que 4 mais 1/5, ok? Aprenderam aí? Agora, a gente vai fazer a letra D. Vamos lá, a letra D, né? A letra D, 15 dividido por 2. Que número que eu multiplico por 2 que chega perto de 15, ou é igual a 15, mas não é maior que 15? É o número 7. Por que 7, professora? Porque 7 vezes 2 é igual a 14. E por que não 8? Porque 8 vezes 2 é igual a 16, e o 16 é maior que 15. Então, a gente sempre vai ter que usar um número que seja menor do que a gente está querendo dividir, ok? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2 vezes 7, né? 7 vezes 2, 14. 15 menos 14 é igual a 1. Então, aqui, já que a gente tem o nosso número inteiro, o nosso quociente, que é o inteiro, e o nosso resto, que vai ser a parte da fração, é só a gente montar a nossa fração mista, ok? Então, aqui, o 7 é a parte inteira, ok? E o 1 é a parte que não é inteira, no caso, né? E o 2 é o número, continua sendo o denominador dessa fração, ok? Então, vamos lá recapitular como transformar aqui, gente. A gente primeiro vai dividir um número pelo outro. O quociente vai ser o inteiro, esse númerozinho que fica aqui embaixo do divisor vai ser o inteiro, o número grande. E o resto vai ser a nossa parte da fração mista, ok? E o nosso denominador aqui, o númerozinho de baixo, vai ser o mesmo da fração imprópria, ok? Agora, a gente vai ver como que a gente faz os desenhos, tá bom? Dessas mesmas frações. Vamos lá agora representar 4 1/5 e 7 1/2 no desenho. Eu peguei uma outra folha aqui, mas em branco, para a gente conseguir representar, ok? Então, inicialmente, aqui a gente vai fazer a letra A. O que a letra A tá me dizendo, né? Que eu tenho 4 inteiros, mais uma parte que só tem 1/5. Então, o que eu tenho que fazer? 4 desenhos dividido em 5 partes, ok? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma outra caneta colorida pra gente entender melhor. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer 4 desenhos divididos em 5 partes. Então, eu gosto sempre de usar os retângulos, porque eles ficam mais fáceis pra gente dividir, pra gente fazer e também visualizar melhor. Então, aqui eu vou dividir esse retângulo em 5 partes mais ou menos iguais, ok? 2, 3, 4, 5. Ok? Então, esse desenho foi dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer mais 3 desenhos para a gente representar o inteiro. Vamos lá. Então, aqui eu já fiz os 4 desenhos para a gente representar os 4 inteiros. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pintar esses desenhos, ok? Então, eu vou pintar todo o desenho aqui dividido em 5 partes. Eu vou pintar aqui as 5 partes, porque ele foi inteiro pintado, ele tá todo pintado, ok? Então, agora a gente vai fazer com o restante. Ok, então agora aqui eu tenho os 4 inteiros, ok? Os 4 desenhos divididos em 5 partes, todos pintados. Mas, professora, e agora como que eu represento 1/5? 1/5 você vai representar normalmente, igual você representaria de outra forma, né? Igual a gente aprendeu no mês passado. Você vai fazer um desenho igual, tá bom? Dividi-lo em 5 partes, aí mais ou menos iguais, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E vou pintar uma parte dele, ok? Aqui, certo? Então, aqui a gente pode dizer que eu tenho 4 inteiros. Opa, peraí. Isso.
4 inteiros mais 1/5. Ok? Lembrando que a gente representa dessa forma. Ok? Entenderam como é que faz o desenho? Agora a gente vai fazer aqui a letra B. A letra B da mesma forma, tá bom, gente? A gente sempre segue o mesmo padrão. Vocês podem usar qualquer outro desenho. Eu gosto de usar o retângulo porque eu acho mais fácil de fazer as divisões certinhas, ok? Então, aqui na letra B, a gente tem a fração mista, 7 inteiros e 1/2, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 7 desenhos dividido em 2 partes, ok? E pintá-los inteiros. Então, eu vou fazer aqui um retângulo, perdão, e dividi-lo ao meio, que são 2 partes. Então, eu vou fazer mais 6 desenhos iguais a esse. Então, aqui eu fiz, né, os 7 desenhos que a gente pede aqui, né, que são os inteiros, e agora eu vou pintá-los, ok? Agora eu vou pintar de azul. Então, a gente vai pintar todo esse desenho. Ok? Então, a gente vai pintar todos os 7. Ok, então aqui eu já tenho meus 7 inteiros, né? São 7 desenhos divididos em 2 partes, todos pintados, tá bom? Então, agora a gente vai representar aqui o 1/2, da mesma forma que a gente representou... Ai, usei a caneta errada. Da mesma forma que a gente representou ali na letra A. Um retângulozinho aqui, dividido em 2, pintados aqui, apenas um quadradinho. Ok? Então, qual é a representação aqui que a gente tem? Que eu tenho 7 desenhos inteiramente pintados, mais 1 e 1/2, representado dessa forma. 7 mais 1/2, que a gente, na matemática, escreve assim, 7 inteiros e 1/2, ok? Agora, a gente vai fazer a número 3, que é o contrário dessa daqui, tá bom? Se você ficou com dúvida em alguma representação aqui, é só você entrar em contato comigo, ok? Mas lembrando aqui, relembrando, para você transformar uma fração imprópria numa fração mista, basta você dividir um número pelo outro e usar o quociente e o resto para montar a fração mista, ok? Vamos fazer a número 3 agora. Escreva na forma de fração imprópria os números a seguir. Aqui a gente aprendeu a fazer, né, transformar fração mista em fração imprópria lá no exemplo, na primeira atividade, certo? Então, vamos lá, eu vou responder com vocês a letra A e a letra D novamente, tá bom? Então, vamos lá, letra A. É a fração mista, 5 inteiros e 1/4. Como que a gente faz mesmo? Vamos lá, eu vou pegar uma outra caneta aqui para a gente visualizar melhor. Eu vou multiplicar a parte inteira pelo denominador da fração. Multiplicar e o resultado eu vou somar com o numerador. Vamos lá? 5 vezes 4, 20, certo? 20 mais 1, 21. A gente vai repetir o denominador, que é 4, ok? Então, nós temos aqui que a nossa fração imprópria é 21/4, que é a mesma coisa que 5 inteiros e 1/4, ok? Multiplica o denominador, né, o número inteiro pelo denominador, e depois o resultado a gente multiplica pelo numerador. Vamos lá fazer a letra D agora. Usando o mesmo esqueminha, tá bom? Letra D, 1 inteiro e 7 décimos. Então, a gente vai multiplicar a parte inteira pelo denominador e somar com o numerador. Vamos lá. 1 vezes 10, 10. 10 mais 7, igual a 17, repete o denominador, 17 décimos. Então, a nossa fração imprópria de 1
inteiro 7 décimos é 17 sobre 10, 17 décimos, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Assistam a videoaula, tá bom? Também assistam a videoaula da explicação do conteúdo, e se mesmo assim você continuou com dúvida, você pode entrar em contato comigo. Bom estudo, um abraço e até a próxima!